Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às deputadas, aos deputados, a todos que nos assistem. Hoje eu quero falar aqui de dois assuntos. O primeiro dele, da recomendação que o Ministério da Saúde fez em relação à vacinação das gestantes, para os estados e também para os municípios. Recentemente, eu, o deputado Goura, a deputada Cristina e também a deputada Luciana, protocolamos um projeto de lei no sentido de também priorizar a vacinação das gestantes, que sabemos que, infelizmente, estão sofrendo nesse momento de pandemia, estão muito suscetíveis à doença. Então, o Ministério, ontem, fez essa diretriz e apresentou aos estados e municípios. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui, senhor presidente, é que antes de eu assumir o meu mandato, era deputada eleita, antes de eu assumir o meu mandato, eu fui até o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa e lá eu fui incumbida de lutar por algumas escolas da cidade de Ponta Grossa. O Colégio Padre Pedro, que fica lá no Jardim Paraíso, em Ponta Grossa, inclusive apresentei essas fotos na época aqui também nessa tribuna, o Colégio Yolando e também o Colégio Francisco Pires. No dia 18 de fevereiro, presidente, eu inclusive falei sobre esses colégios aqui nessa tribuna. E no dia 4 de abril, o secretário Renato Feder e o ex-presidente da Fundepar, José Maria Ferreira, foram a Ponta Grossa, meu convite, e ficaram um dia inteiro comigo lá, visitando esses colégios e vendo essas demandas, Viram com os próprios olhos a situação que os nossos alunos estavam vivendo. De lá para cá, foram muitas reuniões, muitos ofícios, muitos requerimentos, tudo arquivado, Tenho tudo arquivado. Desde 2009, o Colégio Padre Pedro tem salas de madeira improvisadas, 4 salas de madeira improvisadas para atender as nossas crianças. Claro que com o tempo elas foram se deteriorando e a situação chegou à beira da calamidade. Inclusive os pais, os professores, eles mesmos tinham que arrumar os buracos das salas de madeira, uma situação horrível. Nós, desde então o mandato, começamos a lutar junto com a comunidade para que fizessem, substituíssem por salas de alvenaria. Pois bem, hoje a ordem de serviço finalmente foi assinada e vão construir as salas de alvenaria. Nos últimos anos, nem prefeito, nem deputados indicados chegaram na esquina desse colégio. Não moveram uma agulha por esse colégio. Foi a comunidade que trabalhou, os professores. E eu trouxe essa demanda deles aqui para essa casa. Hoje, quando foi assinada a ordem de serviço, deputado Arilson, foram lembrados os aproveitadores. Foram lembrados os caroneiros. Ninguém citou o ex-presidente da Fundepar, José Maria Ferreira, que foi um dos articuladores de todas essas demandas que eu trouxe aqui para o governo do Estado. Temos que lamentar uma atitude dessa, Tanto que o Zé Maria fez. Sabe, eu aprendi, nesses anos que eu vi o meu pai trabalhar na política, que existem 2 tipos de políticos. Aqueles que trabalham, aqueles que vão em inaugurações. E o meu pai me ensinou a ser do time que trabalha. Porque inaugurações duram um dia. Mas o trabalho dura para sempre. E a comunidade sabe quem trabalha. Outra coisa que eu aprendi é a não ser ingrata. E da mesma maneira que eu sempre subo a esta tribuna para cobrar, para fiscalizar, eu também subo para agradecer. E por isso eu quero agradecer hoje, especialmente o governador Ratinho Júnior, o secretário Renato Feder
E claro... Deputada, tenho tempo para concluir. E, claro, lembrar do ex-presidente da Fundepar, José Maria Ferreira. Aliás, no período eleitoral, no recente período eleitoral, quando eu passava por outro colégio, o Francisco Pires, que já está pronto, eu, mesmo sendo contrária ao governador na época, ele apoiando outra candidata, eu fiz um vídeo com as crianças, agradecendo a ele. E ele me respondeu naquela oportunidade e falou: olha, Mabel, que bom, essa luta foi nossa e está concluída. Então, eu queria agradecer ao governo do Estado. O importante disso tudo é a gente entregar a obra, é as nossas crianças estudarem em um ambiente digno. E finalizo dizendo: respeito e verdade são primordiais na vida pública. Alguns têm, alguns seguem, outros, infelizmente, não. Mas é a política. Obrigada, presidente. Próxima oradora, deputada.